Hoje nós daremos início a uma nova série, talvez uma mini-série aí. A gente acabou de sair de uma série de 17 sermões. E essa série nos domingos de junho, então serão 4 sermões. Nós vamos pensar um pouquinho nesse texto, Romanos 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8. O título dessa série, ou minissérie, que nós teremos esse mês, se chama O Caminho para a Vontade de Deus. Todos nós, em algum momento ou outro da nossa vida, nós já nos perguntamos: o que devo fazer? Qual rumo seguir? Qual caminho tomar? A verdade é que a nossa vida ela pode mudar num piscar de olhos. De repente, a calmaria é substituída, é trocada por uma tempestade. E às vezes, a tempestade vem e arrasa tudo aquilo que nós tínhamos como certo, tudo aquilo que tínhamos como concreto. E não é incomum, após essas tempestades, seja lá qual for a área da vida, a gente se perguntar: e agora? O que eu faço? Estamos diante dos escombros, estamos diante das consequências, estamos diante dos prejuízos, e a pergunta que muitas vezes vem é essa: e agora? O que devo fazer? É quase certo que você já tenha feito essa pergunta a si próprio. Em alguma situação ou outra, seja em grandes tempestades, ou seja num ventinho qualquer, seja em grandes situações, em grandes problemas, ou seja situações simples, decisões simples que precisamos tomar. A verdade é que em algum momento ou outro a gente faz esse questionamento. Talvez não com essas palavras, mas com certeza com essas dúvidas. O que devo fazer? Para onde eu vou? O que faço da minha vida? Respondendo essa pergunta, alguns dizem assim: só se vive uma vez. E de fato isso é verdade. Só se vive uma vez. Mas não dá para errar então. Se só se vive uma vez, não dá para aproveitar errado a vida. Porque a turma desse discurso do só se vive uma vez, vão aproveitar o máximo, tem como princípio de vida viver quase que de forma inconsequente. Viver como se tudo fosse apenas uma brincadeira. Eu vou fazer o que me der na telha, e aí depois as consequências a gente vê o que faz. Parece que muitas vezes nós tratamos os nossos filhos na fase da adolescência como se fosse uma licença para viver de forma inconsequente. Nós tratamos muitas vezes as crianças como se eles estivessem vivendo uma fase em que eles têm permissão para viver de uma forma inconsequente. E da forma inconsequente que vivem pecando contra Deus. E nós, como pais, muitas vezes somos omissos em corrigir, em exortar, em disciplinar os nossos filhos. A verdade, irmãos, é que não existe fase na vida onde podemos ser inconsequentes. A fase na vida é que somos assim, crianças. Somos inconsequentes por não ter condições, capacidade de medir as consequências dos nossos atos. No caso das crianças, aí que entra o papel importante e essencial dos pais. Criança não sabe o que quer, ela acha que sabe. É por isso que a gente precisa, como pais, guiar os nossos filhos para aquilo que cremos que é a verdade, para aquilo que cremos que é a vontade de Deus. Crianças que são criadas de forma inconsequente se tornam adolescentes que reagem também, que vivem a vida assim de forma inconsequente. Logo, numa sequência lógica, se tornam jovens assim, se tornam adultos assim, e lá no fim da vida, lamentam por viver uma vida inteira longe de Deus. A verdade é que a consequência sempre chega. A questão é, não dá para aproveitar errado a vida. Só temos uma vida, irmãos. Só temos uma vida. Não dá para aproveitar errado essa vida. Eu sou adepto da turma, só se vive uma vez e a gente tem que aproveitar ao máximo. Mas não do jeito que a gente muitas vezes ouve. Com esses princípios inconsequentes e irresponsáveis. Na verdade, nós cremos que Deus, Ele revela a sua vontade para nós.
Agora, uma coisa é saber a vontade de Deus para nós, outra coisa é experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Já citei esse exemplo no outro momento. Uma coisa é você estar com fome, chegar em casa e fazer aquela bela refeição que qualquer nutricionista ia reprovar. Outra coisa é você chegar com fome e comer, satisfazer a sua fome. Outra coisa é você chegar e dizer para o seu marido, para os seus filhos: come lá por mim que eu vou dormir. Sua barriga não vai encher. Uma coisa é você chegar em casa e fazer a sua janta, comer, satisfazer a sua fome. Outra coisa é você chegar em casa e ficar olhando vídeos de receitas culinárias. Não vai encher a tua barriga. Então não basta simplesmente sabermos qual é a vontade de Deus, se não estivermos experimentando a vontade de Deus em nossas vidas. Pois bem, a ideia dessa nossa série, desse mês de junho, é pensarmos em 4 passos. Ou melhor, 3 passos e uma consequência de experimentarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Isso não acontece do dia para a noite, há um processo, há um caminho para que possamos experimentar essa vontade, que é boa, agradável e perfeita. Quero perguntar a você: você tem experimentado essa vontade em sua vida? Vamos para o texto. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e clamamos nesse momento que o Senhor fale conosco. Clamamos nesse momento para que o nosso coração não seja endurecido, mas que seja quebrantado por aquilo que a Tua palavra vem nos comunicando. Obrigado, Senhor, pelas orações que já fizemos, pelas canções que cantamos. Obrigado, Senhor, porque alguns aqui, mesmo hoje, durante o dia, já estavam pedindo, orando, intercedendo por esse culto, por essa noite. Nós estamos aqui juntos, reunidos como Teu povo, e o nosso pedido, Senhor, a nossa oração é que o Senhor fale conosco. E que não sejamos omissos, que não sejamos fujões ao ouvir a Tua voz, mas que possamos responder. Ó Deus, o que nós queremos é experimentar a Tua vontade em nossas vidas. Boa, agradável e perfeita. Fala conosco, Senhor. Se o Senhor não falar aos nossos corações, essa noite terá sido em vão. De nada adianta nos reunirmos numa igreja limpa, se o nosso coração não for limpo, purificado pela Tua boa palavra. Fala conosco, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui da mesma forma que chegou. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Você já conheceu alguém ingrato? Vixe. Quer uma lista? Talvez poderíamos responder com essa pergunta. Você já conheceu alguém ingrato? Você já foi alguém ingrato? Essa é um pouco mais difícil de responder, né? Ou melhor, é um pouco mais difícil de assumir. Tem pessoas que são ingratas ao receberem um favor, um presente, e não dão o devido valor para aquilo. Por outro lado, tem pessoas que são ingratas porque ao receberem um favor, um presente, elas acreditam que aquele favor ou aquele presente não é o suficiente. Elas acreditam que deveriam receber mais, que merecem mais. Então eu quero refazer a pergunta. As 2 perguntas. Você já conheceu alguém ingrato? Não precisa responder, não fala em voz alta. Você já foi alguém ingrato?
Você é alguém ingrato? O primeiro passo que eu quero tratar aqui com você, e nós não estamos aqui delimitando a vontade de Deus. Não, ao longo desse mês nós iremos pensar a respeito da vontade de Deus. Então, esse primeiro passo que nós vamos falar hoje, se você quer tomar nota, se chama seja grato. Seja grato. Não como alguém que recebe um presente e não dá valor, ou como alguém que recebe um presente e acha que deveria receber mais. Já falamos muitas vezes sobre isso. Jesus lida com isso. Jesus lida com a ingratidão. Lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19, nós temos aquela passagem um tanto conhecida, inclusive eu já preguei sobre esse texto aqui, da cura dos 10 leprosos. Lembra da história? Jesus tem 10 leprosos vindo ao seu encontro e eles começam a pedir para Jesus para que fossem curados. Jesus cura os 10. Jesus cura os 10 leprosos. Os leprosos na época eram pessoas excluídas da comunidade. Porque a lepra, quando a Bíblia fala sobre lepra, ela está se referindo a vários tipos de doenças de pele. Muitas dessas contagiosas. Doenças que faziam a cartilagem cair, ser corroída, ficavam feridas horríveis, com sangue, pus. Eram pessoas excluídas da comunidade. E aqueles 10 excluídos resolveram se juntar para ficar sozinhos junto. Então essa comunidade de leprosos vão até Jesus e pedem para Jesus para ser curado. Jesus cura eles. E Jesus diz assim: vão até os sacerdotes, vão até o templo, se apresentem lá, para que seja validada a cura de vocês, para que seja verificado, certificado que vocês foram curados e vocês possam então ser liberados para voltar ao convívio social, voltar a frequentar mercado, templo, enfim, o convívio social. O texto, eu gosto de entrar nesse texto porque o texto diz assim: enquanto eles caminhavam, eles perceberam que foram curados. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos algum corte. Você deve ter alguma cicatriz em alguma parte do seu corpo, seja o seu joelho, o seu cotovelo. Esses são os normais, né? Aí tem aqueles que é mais arteiro, que tem aqui no braço, nas costas, né? Enfim, outras cicatrizes. Mas imagina, você está caminhando, uma vez eu cortei o meu pé jogando bola, pisei num caco de vidro. Eu estava jogando de pé descalço na rua. E aí, imagina só, você ter cortado ali, está saindo sangue, você está caminhando e de repente você percebe que sarou. Pensa, irmãos, aqueles 10 leprosos, provavelmente eles estavam já sem boa parte das suas orelhas, do seu nariz, dos seus órgãos genitais. Não era uma coisa assim de, estava com um corinho aqui da unha e consegui arrancar, agora tudo vai ficar bem. Era uma doença séria. Eles sofriam, eles fediam, eles estavam com a sua pele apodrecendo. E aí, enquanto eles caminhavam, eles perceberam: eu estou curado. Qual seria a sua reação? Ou melhor, qual tem sido a sua reação? O relato de Lucas nos conta que apenas um leproso volta. E ele volta, e quando ele volta, ele se prostra. Ele adora Jesus, ele agradece a Jesus. E Jesus faz uma pergunta retórica, mas muito provocante, uma pergunta que tem o poder de ir lá no fundo do nosso coração. Jesus pergunta assim: não foram 10 os que foram curados? Somente você voltou? A verdade, irmãos, se nós fôssemos aplicar uma lógica aqui, o texto não sugere isso, estou apenas aqui jogando algo como ilustração. Mas se nós fôssemos aplicar essa lógica, a verdade é que nós temos bem mais chance de cruzar com pessoas ingratas do que pessoas gratas em nosso caminho. E se seguirmos firme nessa lógica, que mais uma vez eu quero dizer não é bíblica, eu só estou fazendo uma consideração, nós temos mais chance de sermos pessoas ingratas do que sermos pessoas gratas. Então eu quero perguntar mais uma vez: você já conheceu alguém ingrato? Você é alguém ingrato? Algo precisa ficar claro aqui: nós não estamos falando sobre um tipo de gratidão sentimental.
Não, eu considero muito aquela pessoa, eu sou muito grato àquela pessoa porque ela me deu um negócio. Porque um dia ela me fez um bem. Só que de repente aquela mesma pessoa precisa da tua ajuda num outro momento, ou precisa de algo que tu tem condições de ajudar e você não faz. Eu não estou falando sobre esse tipo de gratidão emocional, que apenas fica na nossa lembrança. Eu estou falando sobre um tipo de gratidão prática, visível. O tipo de gratidão que o 10º leproso aqui em questão teve. Ele voltou a Jesus. Ele adorou Jesus. Ele agradeceu a Jesus. Você tem voltado aos pés de Jesus para agradecer tudo aquilo que Ele tem lhe dado? Você tem voltado aos pés de Jesus para dizer que o ama por tudo aquilo que Ele é? Tchê, nós cantamos sobre isso agora. E eu quero fazer uma pergunta para você. Em quantas vezes nas suas orações essa declaração tem aparecido? Senhor, eu te amo por aquilo que Tu és, Senhor. Meu Deus, eu te amo. Ou será que as nossas orações são pedidos, pedidos, pedidos? Eu não estou falando, irmão, sobre um tipo de gratidão superficial, porque muitas vezes nós nos reunimos para orar e aí nós perguntamos um para o outro, e aí, tem algum pedido? E aí a pessoa diz assim, não, só agradecer. Engraçado que logo depois ela começa a dizer assim, e também pedir. Então não é só agradecer, ela também pede. Mas muitas vezes a gente entra numa pilha de que, não, eu não posso pedir nada para Deus. Que só agradecer a Deus é algo mais espiritual. Não necessariamente. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer, batam e a porta será? E a porta será? Peçam e lhes será dado. Quem de vocês, mesmo sendo mau, dá uma pedra para um filho quando ele pede pão? Ou dá uma cobra quando ele pede um peixe? Acaso o Pai de vocês não dará coisas boas? Não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Não é errado pedir, é errado ser ingrato. É errado não voltar aos pés de Jesus e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele é e pelo que Ele tem nos dado. Eu quero pensar com você apenas na parte A do versículo 1 de Romanos 12. Eu estou usando aqui a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Pode ser que na sua versão ela traga inverso aqui o versículo. Aquilo que eu estou dizendo na minha versão, que é a parte A, na sua pode ser a parte B. Algumas versões elas dizem assim, rogo que ofereçam o seu corpo a Deus por causa da misericórdia que Ele tem derramado sobre vocês, ou por aquilo que Ele tem feito por vocês. Então, nesse caso, nós vamos pensar, se a sua tradução é essa, na parte B do versículo. Mas se a sua versão é igual à minha, nós vamos pensar aqui na parte A. A questão aqui é igual 2 mais 2 igual a 4. Não muda nada você trocar o 2 de lugar, sempre vai dar 4. A verdade vai continuar sendo a mesma. Só mudou aqui a ordem que foi colocada aqui no versículo 1. Mas eu quero pensar com você. O início do capítulo 12 de Romanos, então, ele inicia com uma conclusão. Ele inicia dizendo, portanto... Nós temos muitas professoras aqui e a gente sabe que, portanto, é uma conclusão. E não tem como você concluir algo que você não iniciou, algo que você não estava desenvolvendo. E é justamente isso que o apóstolo Paulo começa a fazer a partir de Romanos 12. Irmãos, alguém já disse, não vou lembrar o autor, mas alguém já disse certa vez, de que você pode encher uma igreja inteira com a teologia da prosperidade ou a teologia do coach, que nada é mais do que uma teologia da prosperidade, só que interior, emocional, né? Você pode encher uma igreja com muitas teologias, mas você pode esvaziar essa mesma igreja também com o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Ele tem 16 capítulos, e desses 16 capítulos de Romanos, os 11 primeiros capítulos, Paulo está desenvolvendo doutrina. E nos 5 capítulos finais,
Paulo então começa a desenvolver a prática. Sabe o que essa simples informação nos ensina? É de que uma prática saudável é resultado de uma doutrina bem fundamentada. Nós acabamos de sair de uma série onde nós estávamos falando sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. Não tem como amarmos a Deus da maneira correta se não o conhecermos. Da mesma forma, dentro disso que nós estamos conversando, não tem como nós acreditarmos que seremos capazes de vivermos o Evangelho da maneira correta, vivermos o cristianismo da maneira correta, e aqui nesse caso, experimentar a vontade de Deus em nossas vidas, se não conhecermos quem Ele é, se não conhecermos a Sua vontade, conhecermos o Seu caráter. Então, a pergunta que eu quero fazer para esse texto junto com você é: que misericórdia é essa que Paulo está falando? Porque ele diz, portanto, por causa das misericórdias de Deus. Antes de Paulo pedir algo, ele aponta para algo que Deus já fez. Pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Aí nós teríamos que ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, até Romanos capítulo 11, até o versículo 34, 33. Vou até te conferir aqui, né? 36. Obviamente nós não faremos isso nesse momento. Nós não vamos ler todo esse capítulo, mas eu desafio você a ler durante esse mês a carta toda de Romanos. Mas eu quero fazer então apenas um resumo para tentar dar um corpo aqui, para a gente entender, recapitular aqui o que são essas misericórdias de Deus. O que é isso que Deus tem feito pelo seu povo? Algumas versões trazem assim: ofereçam o seu corpo por causa daquilo que Deus tem feito por vocês. Essas são as misericórdias de Deus, o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por nós. Não é uma barganha, se entregue a Deus por aquilo que Ele fará por vocês. Não. Então eu vou me entregar para receber. Não. Com Deus não se negocia. Tu não negocia com alguém que não precisa de nada. Mas isso é assunto para o próximo domingo. O que são as misericórdias de Deus? Poderíamos falar sobre o amor de Deus. E aqui eu vou citar alguns textos de Romanos. Eu não vou dar tempo nesse momento, a menos que você seja rápido no endereço, você pode acompanhar, mas eu não vou dar tempo aqui para você abrir todos os textos para a gente tentar ser mais objetivo, ok? Mas você pode me pedir depois pelo WhatsApp, você pode me pedir, eu posso lhe mandar esse esboço aqui que eu estou usando e tem toda a relação dos textos. Romanos capítulo 5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só o que Deus tem nos dado: o amor dele. Romanos capítulo 8, versículo 35 e também o versículo 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É para isso que nós devemos olhar. Aquilo que Deus tem feito por nós, Ele tem derramado o seu amor sobre nós. Mais a graça. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus derrama a sua graça sobre nós, nos perdoando, nos liberando da nossa conta, da nossa condenação que nos levava para o inferno. Ainda pensando sobre a graça, então, em Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Romanos também fala sobre a justiça de Deus que é derramada sobre nós, imputada em nós, oferecida como favor a nós. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá por fé.
Romanos 3, versículo 21 e também o versículo 22 diz: mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Romanos 5, versículo 17 diz, e também o versículo 19: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por quê? Como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque quando nós falamos sobre a justiça de Deus, para alguns ainda isso é meio nebuloso. O que significa sermos justificados pela fé? Significa que quando nós cremos em Cristo, cremos no que Jesus fez por nós, a justiça dele, o viver reto dele, a vida sem pecado que ele tinha, é imputada em nós. O que significa imputação? É o contrário de amputação. Amputação você tira, imputação você coloca. O que acontece então quando nós cremos em Cristo, que Ele morreu por nós, que Ele morreu pelos nossos pecados? Os nossos pecados são derramados sobre Ele, Ele morre com os nossos pecados, Ele morre pelos nossos pecados, Ele paga o preço pelos nossos pecados. E a justiça dEle é colocada em nós. E é por isso, e somente por isso, que nós somos aceitos diante de Deus. Porque através da justificação, então pela fé, nós cremos em Cristo, somos justificados, Deus olha para nós e nos aceita. Deus olha para nós e não vê mais os nossos pecados, porque os nossos pecados foram pagos. Ele vê Cristo. E esse é o único meio de sermos salvos. Esse é o único meio de sermos salvos da ira, da condenação do inferno. Caso você tenha mais dúvidas sobre isso, você pode me procurar no fim do culto, nós podemos conversar. Você também pode procurar no YouTube, no Spotify da igreja, tem um sermão apenas sobre isso. Adiante. Romanos também fala sobre o dom da fé, o presente da fé. A fé é um dom de Deus. É Deus quem nos dá como presente a capacidade de crer nele. Olha o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso aqui é a gente só arranhando tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Seu amor que é derramado, a sua graça, a sua justiça, o dom da fé, a fé nos dada como presente. A questão é, nós temos reconhecido isso em nossa vida? Temos reconhecido que fomos alcançados por Cristo, fomos alcançados pelas misericórdias de Deus? Vale a pena lermos aqui ainda Romanos 11, versículo 33. Porque Paulo está concluindo, então é importante a gente ler o final desse capítulo 11. Ou melhor, antes de lermos, deixa eu fazer aqui algumas considerações. Primeira coisa que nós precisamos nos perguntar a respeito desse texto é: o que são essas misericórdias? O segundo ponto, eu quero dizer para você é que todos nós, temos algo a agradecer. Não importa a circunstância que estejamos enfrentando, sempre há algo pelo qual devemos ser gratos. A nossa ingratidão, na maioria das vezes, se deve à nossa visão limitada das circunstâncias. Só Deus, é apenas Deus que sabe de todas as coisas. Nós somos ingratos porque nós não vemos como Deus vê as coisas.
Aprendemos sobre isso quando falamos sobre a sabedoria de Deus, quando falamos sobre a onisciência de Deus. Agora sim, Romanos 11, versículo 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as coisas pertencem, vêm de Deus, são por meio de Deus e pertencem a Deus. E mesmo assim, esse Deus que tem tudo, que não precisa de nada, tem nos chamado para perto dele e tem derramado bênção sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, eu digo mais uma vez, que todos nós, não importa a circunstância, nós temos motivos para agradecer. Nós somos ingratos porque nós temos a visão limitada. Nós somos ingratos porque nós não enxergamos como Deus enxerga as coisas. Nós somos ingratos porque nós continuamos exigindo coisas de Deus que Deus nunca disse que nos daria. Sabe por quê? Porque a gente acha que merece. Porque a gente acha que merece mais. Ou melhor, a gente acha que não merece menos. Eu não mereço essa doença. Eu não mereço essa crise. Eu não mereço esse problema, eu não mereço essa luta, eu não mereço essa batalha. E assim a gente fica chorando pelos cantos, choramingando. Há um discurso que corre por aí que diz que nós devemos ser fiéis a Deus e aí então Deus vai nos restituir tudo aquilo que perdemos. Eu não sei quem foi a primeira boca que disse isso. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que emprestou a sua boca para Satanás para dizer uma coisa dessas, mas o que a palavra de Deus diz é que quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que ele tenha que restituir algo. O que nós demos a Deus para que ele fique devendo alguma coisa para nós? O que nós fizemos a Deus para que ele ficasse na obrigação? Irmãos, Deus não está encurralado num canto pensando, como que eu vou agora retribuir o que aquele crente tão maravilhoso lá na terra fez por mim. Nossa, olha só para quantas pessoas ele falou do meu nome. O próprio Jesus já disse, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Deus não precisa da gente. Deus não precisava derramar suas misericórdias sobre nós. Deus não precisava gerar fé em nosso coração. Deus não precisava derramar amor, graça. Deus não precisava ter moído o seu filho na cruz em nosso favor. Deus não precisava, mas Ele fez. E nós precisamos ser gratos por isso. Você quer, com certeza, viver a vontade de Deus na sua vida, mas você precisa ser grato por aquilo que Ele já tem dado a você. Primeira coisa, então, que nós pensamos aqui é o que são essas misericórdias. Vemos que Deus tem feito tantas coisas por nós. Segundo ponto é que todos nós temos algo a agradecer. E o terceiro, eu quero dizer para você, você precisa olhar para o lugar certo. Olhe para o lugar certo. Como eu disse, a nossa ingratidão é resultado da nossa visão limitada a respeito das coisas, a respeito das circunstâncias. Por que nós somos ingratos? Porque nós olhamos apenas para as coisas, nós olhamos para as coisas do mundo, nós olhamos para as circunstâncias e não para Deus. Essa é a raiz da ingratidão no nosso coração. Nós cantamos, mas muitas vezes não cremos com o nosso coração que a terra passará. Olhe para o lugar certo. É possível que você já tenha passado por aquela situação embaraçosa de estar reclamando sobre alguma coisa da sua vida e aí de repente naquele ambiente que você está ali reclamando, falando, aparece uma pessoa, um terceiro que está numa situação muito pior. E aí você engole a seco. E aí lá dentro do seu coração, você mesmo se xinga, né? Você diz assim, mas do que eu estou reclamando?
A verdade é que sempre tem gente pior do que a gente. Mas ainda assim, olhar para as pessoas que estão numa situação pior do que a gente não vai resolver o nosso problema. Pode até gerar um tipo de gratidão emocional, superficial, mas não irá gerar essa gratidão que deve existir dentro do nosso coração. A questão não é apenas você olhar diferente para as circunstâncias. Sabe a turma do copo meio cheio e copo meio vazio? Você pega o copo, né, e diz assim, esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Aí as pessimistas dizem, não, está meio vazio. Não, esse copo está meio cheio, olhe para aquilo que você tem. E aí se desenvolve todo um pensamento, uma filosofia em cima disso, que no fim das contas vai virar pó. No fim das contas não tem poder para transformar ninguém, no fim das contas não tem poder para resolver os nossos problemas, muito menos para redimir o nosso coração. Tem lá a sua capacidade de melhorar em alguns aspectos da nossa vida aqui na Terra, mas não muito mais do que isso. Irmãos, eu não estou falando em você ser grato apenas olhando de forma diferente para as coisas que estão na sua vida, mas é ter um olhar correto sobre as coisas da vida. E o olhar correto, só teremos o olhar correto sobre as coisas da vida quando nós tirarmos os nossos olhos das coisas e olharmos para aquele que dá sentido a todas as coisas. É o que Lamentações capítulo 3 vai nos ensinar. A partir do versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem murmurar. Alguém já disse certa vez, e eu concordo, a murmuração é a canção do inferno, enquanto a gratidão é a canção daqueles que pertencem ao céu. Para de murmurar. Jesus chorou, mas não choramingou. Para. Se você é alguém ingrato, é porque você tem olhado para as coisas, ou você tem olhado de forma errada para essa vida. Esse texto de Lamentações, o capítulo 3 aqui, ele vai dizer ainda assim: ouso, porém, ter esperança. Lembro-me daquilo que me traz esperança. No meio das circunstâncias ruins, no meio das tempestades da vida, nós devemos ter essa mesma postura de Jeremias aqui, o autor do livro de Lamentações. Eu trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ainda que esteja tudo desabando, ainda que a tempestade esteja cada vez mais forte, varrendo tudo ao meu redor, arrancando pela raiz tudo aquilo que eu acreditava ser sólido, concreto, ainda assim eu ouso ter esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam e a sua fidelidade é grande. E eu vou ficar aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor, sem murmurar. Olhe para o lugar certo. Por que é possível a gente fazer isso? Porque nós olhamos para o Senhor. Não é possível manter essa postura se continuarmos olhando para as coisas que acontecem, pelos prejuízos que temos. Só é possível ter isso quando nós olhamos para o lugar certo. Então esse é o terceiro ponto: olhe para o lugar certo. Às vezes nós achamos que estamos perdidos como sociedade. É o caso do povo de Israel, que foi levado cativo pelo exército babilônico. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11 até o versículo 14, o profeta Jeremias escreve uma carta endereçada ao povo de Israel. E ele diz assim: eu
é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. O povo estava lá preso, sendo escravo. E Deus manda dizer para eles: sou eu que sei os pensamentos que tenho para vocês. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Peraí, Deus, nós estamos escravos aqui. Não, mas sou eu que sei o que estou fazendo. O texto segue dizendo: para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, porque vocês creem que eu sei o que estou fazendo. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Ainda que pareça tudo perdido, eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte, farei com que mude a situação de vocês. Eu os congregarei, ou eu os chamarei de volta de todas as nações e de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Sabe o que Deus está dizendo para o povo aqui? O contexto é: o povo de Israel pecou, Deus mandou profetas chamando eles ao arrependimento, dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês serão levados como escravos. O povo não se arrependeu. O que aconteceu? Foram levados como escravos. Parece que a situação estava perdida. Aí Deus mais uma vez fala com o povo e diz: eu é que sei o que estou fazendo. Eu vou tratar vocês durante esses 70 anos, nesse episódio aqui, e vou trazer vocês de volta com um coração novo para a terra que eu dei a vocês. Às vezes a gente olha para a sociedade, olha para a nação e pensa: está tudo perdido. Deus nos abandonou. Não. Ele sabe o que está fazendo. Nós devemos orar e buscar o Senhor, crendo que Ele fará mudar a situação, seja lá ela qual for. Às vezes nós pensamos que estamos perdidos como família. Você olha para a sua família, ela está toda quebrada. Salmo 27:10 diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Às vezes a gente olha para a nossa família e não é aquela família de propaganda de margarina. Não é aquela família feliz. Não é aquela família que sai para brincar no parque. Não é aquela família que sai domingo de tarde lá na Cícero, no chimarródromo agora. Feliz, faceira. Os filhos de tão comportados e alegres que estão, eles brilham. Os pais olham para o outro e os corações sobem. Eles olham para o céu e enxergam corações nas nuvens. Talvez você olhe para sua família e não vê assim. Talvez o seu marido, quando escuta você falar: a sogra está vindo aí, ele estremece. Não de temor, mas de medo, de pavor. Talvez a nossa família não é lá aquelas coisas. E o salmista aqui usa um exemplo bem específico e bem grave. Ainda que uma família esteja tão quebrada ao ponto do pai e da mãe abandonar o seu filho, o que a palavra do Senhor nos ensina é que o Senhor nos acolherá. Nenhuma família está tão quebrada que Deus não possa acolher. Nenhuma família está tão quebrada que não podemos descansar na sombra do Onipotente. Ali é o nosso refúgio. Às vezes achamos que estamos perdidos como indivíduos. Talvez você pense: não, minha família é boa, eu que sou ruim. Romanos capítulo 3, versículo 23 até o versículo 26 diz: pois todos pecaram. Então, parabéns, você está certo. Você é ruim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou não alcançaram o padrão da presença de Deus. Mas o texto segue, e aqui há esperança para nós, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, apresentou em nosso lugar, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a justiça. Deus fez isso para que os nossos pecados fossem lançados em Cristo e pudéssemos ter a justiça dele em nossas vidas, pudéssemos ser salvos da nossa condenação. Você olha para a sociedade, ela está perdida,
mas Deus sabe o que está fazendo. Você olha para a sua família, parece que está tudo quebrado, mas Deus sabe o que está fazendo. E sempre há uma nova oportunidade para você correr para Cristo e ser acolhido. Há salvação para a sua família, há conserto para a sua família. Não importa o quão quebrada esteja. Muitas vezes nós olhamos para nós como indivíduos e pensamos, eu estou perdido. Não há esperança para mim. Deixa eu dizer algo para você. A cruz é a nossa esperança. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Portanto, meus amados irmãos, olhe para o lugar certo. Pare de olhar para a sociedade em si e olhe para aquele que está cuidando dela. Pare de olhar para a sua família que está quebrada e olhe para aquele que pode restaurar ela. Pare de olhar para os seus problemas, para os seus pecados simplesmente, para as suas dores, para as suas lutas e batalhas, e olhe para aquele que pode te dar esperança de dias verdadeiramente alegres. Olhe para o lugar certo. Deus está trabalhando. Deus não abandonou você. Seja grato por isso. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma outra tradução que eu gosto muito diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, até mesmo nas coisas ruins, até mesmo nas coisas boas, sim. Ouvi um testemunho de uma irmã essa semana dizendo, agradecendo a Deus pelo livramento. E a irmã não estava louca não, ela agradeceu a Deus pelo livramento. Deus estragou o carro dela. Para livrar de um problema maior. Deus age em todas as coisas. Inclusive, às vezes, aquilo que a gente acha que não é bom. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que misericórdias são essas? É tudo aquilo que Deus tem feito. Essa noite eu quero convidar você a olhar para tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Todos nós temos algo a agradecer. Se você é ingrato, é porque você tem olhado de uma forma errada para as coisas. E por isso, o terceiro ponto, e o meu chamado, a minha convocação aqui para você, olhe para o lugar certo. Olhe para Deus. E não para as coisas, não para as circunstâncias. Diante disso, portanto, eu quero dizer, nós não negamos que a vida é difícil. A vida é complicada e muitas vezes mais dolorosa do que nós acreditamos que somos capazes de suportar. Muitos de nós hoje trazem em seus corações feridas que ainda sangram, mágoas. Muitos de nós ainda lutam com coisas que não foram curadas. Muitos de nós lutam contra doenças, lutam contra diagnósticos médicos desanimadores. Muitos de nós lidam com filhos que parecem estar perdidos. Muitos de nós lutam com a dureza do próprio coração, que parece que nunca se rende, parece que nunca endireita. A verdade é que essa vida é mais dolorosa do que a gente às vezes acredita que é capaz de suportar. É por isso que o que precisamos é crer que em meio às nossas lutas e bagunças, Deus está cuidando de nós. As suas bênçãos estão sendo derramadas sobre as nossas vidas e elas são muitas. O amor, a graça, a justiça, o dom da fé, tudo isso é derramado sobre nós através de Jesus Cristo. Portanto, creia nele, renda-se a ele e você irá experimentar tudo isso. E você perceberá então que toda dor é por enquanto, que toda lágrima será enxugada pela mão do nosso Senhor na eternidade. E por isso, irmãos, podemos sorrir hoje, gratos por tudo o que Ele tem feito por nós. Tire os seus olhos das circunstâncias ruins. Elas não possuem a palavra final.
Temos um exemplo, aquele que ficou conhecido como o pai da fé, Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 18 diz: Abraão esperando contra toda esperança. Parece um paradoxo. Não tem esperança nenhuma. Sabe o que eu vou fazer? Eu terei esperança. Porque as circunstâncias não têm a palavra final. Abraão, esperando contra toda a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações. Deus disse para Abraão: você será o pai de muitas nações. O problema é que o nosso velhinho tinha 90 anos de idade. E isso se concretiza com 100 anos de idade. E a sua senhora já tinha 90, quando nasce o filho da promessa. Não tem esperança. A gente olha para as circunstâncias e está tudo perdido. Mas nós devemos olhar para aquele que pode fazer nova todas as coisas, aquele que chama a existência as coisas que não existem. Um grande homem de Deus que morreu há poucos dias, Tim Keller, faz a seguinte pergunta: Deus moeu o filho dele na cruz para salvar a tua vida. Você acha mesmo que ele não vai te dar aquilo que você precisa? Você acha mesmo que Deus não vai dar para você, que Deus não está olhando para você na situação que você está vivendo? Amados irmãos, sejamos gratos. Caso contrário, nunca iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós iremos responder a esse sermão cantando. E mais do que cantando, fazendo dessa canção a nossa oração. E eu quero convidar você a que, enquanto cantar essa letra, se você sabe a letra estará sendo projetada, mas cante como quem entende o que tudo isso significa. O primeiro verso dessa canção, ela diz: por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. Mas não é só pelas coisas, é também por tudo o que és. Eu te agradeço. Que o nosso coração seja inundado por uma profunda, sincera e verdadeira gratidão ao nosso Deus, porque as suas misericórdias sobre as nossas vidas são muitas. Esse é o primeiro passo para vivermos a vontade de Deus. Desde já convido você a estar conosco no próximo domingo, para seguirmos pensando e trilhando esse caminho junto. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé e juntos nós iremos cantar. Antes disso, irei orar pela sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e, por um breve momento, esquecer a pessoa que está aí do teu lado. Só por um breve momento. E eu quero perguntar aqui: há alguém aqui essa noite que gostaria de ter um coração mais grato ao Senhor? Levante, por favor, uma de suas mãos, que eu gostaria de orar pela sua vida. Você não precisa ficar espiando quem levantou a mão, não, tá? Pode baixar a mão, pode baixar a mão. E eu quero fazer agora uma pergunta ainda mais profunda. Há alguém essa noite que entende que não tem vivido de uma forma grata por aquilo que Jesus fez na cruz, pela salvação que Jesus ofereceu? Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida nova, e você continua vivendo da forma que você sabe que é errada. Você continua vivendo longe de Deus. Você continua vivendo como quem caminha para longe de Deus. Há alguém assim essa noite? Gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Pode baixar. Pode baixar. Pode baixar a sua mão. A verdade, irmãos, é que o verdadeiro coração, pode baixar a tua mão, um coração verdadeiramente grato,
só será grato quando olhar para aquilo que Deus já fez. Então olhe para a cruz. Ele morreu por você, para te dar uma vida nova. Saia daqui decidido a aprender mais sobre isso e a trilhar esse novo caminho. Eu quero orar pela sua vida, logo após nós iremos cantar e após a canção nós estamos com o nosso culto encerrado. Estarei lá na porta para cumprimentar você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer